single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, meu nome é Fabiano Timbó. Bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje a gente vai fazer uma resenha de O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Vamos lá. Pórcia é uma dama rica que recebe uma herança após a morte do pai, porém com uma condição, que ela se case. E o pai inventa uma loteria para a escolha desse noivo. A loteria é o seguinte: existem 3 porta-joias, um de ouro, um de prata e um de chumbo. E o pretendente ele deve escolher um dos porta-joias. Se por um acaso ele escolher o mesmo que o pai escolheu em vida, esse será o noivo. Caso esse porta-joia não seja o que ele escolheu em vida, eles, através de um juramento, têm que ir embora, não falar nada para ninguém, não tocar no assunto, para que os outros pretendentes possam participar. Pórcia tem uma dama de companhia chamada Nerissa e elas começam a conversar e trocar informações sobre alguns pretendentes. As pessoas que tentam mesmo a escolha são 2 príncipes e um lorde italiano. Tem o príncipe do Marrocos, que faz a primeira escolha e erra. Tem o príncipe de Aragão, que também faz a escolha dele e erra. Porém, o terceiro é um lorde italiano chamado Bassanio. Esse Bassanio está em Veneza e ele quer participar dessa aventura. Só que ele não tem dinheiro suficiente para fazer a travessia até Belmonte. Então ele pede ajuda a um mercador que é amigo, pai, enfim, uma pessoa que ele ama, que tem uma relação de afeto muito grande com ele, que é Antônio. Antônio tem todas as suas mercadorias empenhadas, vendidas, arrecadadas, mas em transporte pelo mar. Então ele é rico, mas não tem dinheiro. Dinheiro vivo. Então o que é que eles fazem? Antônio então sugere que eles devem pedir dinheiro a Shylock, que é um judeu riquíssimo, mas que é um agiota. Shylock não se dá bem com Antônio e vice-versa, porque um é judeu e Antônio é cristão. E emprestar dinheiro a juros não é uma coisa muito agradável para a época, para a Igreja Católica naquela época. Então, mas é o jeito, ele se submete a pedir dinheiro a Shylock. Shylock, por sua vez, institui um contrato, uma promissória, dizendo que caso em 3 meses não ocorra o pagamento do valor devido, ele vai retirar uma determinada medida de dinheiro do coro do Antônio. E aí o Antônio não tem dinheiro, não tem como. E aí ele assina a promissória e entrega o dinheiro a Bassanio para que ele vá em busca da sua aventura. Nesse meio tempo, um dos cavalheiros que fazem companhia a Bassanio acaba se apaixonando pela Jéssica, que é filha do Shylock, e foge com a Jéssica. E Shylock fica a ver navios e principalmente porque Lorenzo é cristão. Bassanio pega o dinheiro e pega o navio e vai em direção a Belmonte. Quando chega lá, ele vai fazer a escolha. A dama rica de cara se apaixona por ele, mas só que se ela revela qual é o porta-joia que é o certo, ela perde a herança, ela perde, o dinheiro é distribuído, ela vai ficar sem nada. Então ela sugere a Bassanio que ele fique lá 1 mês ou 2 para que ela vá conversando com ele. Enfim, eu acho que ela queria dar uma dica para ele qual dos porta-joias, mas aí ele resolve escolher na hora. E ele escolhe o porta-joia. Para surpresa dele, quando ele abre o porta-joia, tem uma mensagem do pai da dama e dizendo que ele acerta e que ele deve desposar a Pórcia. Bom, nesse meio tempo, Antônio, que está lá em Veneza, perde todas as suas mercadorias em naufrágio.
E essa informação chega através de uma carta ao Bassanio. Nessa carta ele diz: venha que antes de eu morrer eu quero lhe ver, só a sua presença perdoa a dívida. A relação deles é muito forte, como se fosse realmente pai e filho. Daí ele fala com a Pórcia e fica agoniado, e aí a Pórcia sugere que ele leve a quantia que o amigo deve e uma quantia a mais, caso não haja acordo, de repente ele dando mais dinheiro ali e tal. Aí ele pega isso tudo, apesar dele ter aquele casamento, aquela coisa, mas ele larga tudo para lá, pega o dinheiro da futura esposa e vai socorrer Antônio para tentar livrá-lo da nota promissória. Nerissa e Pórcia que não é besta nem nada, resolve sair da cidade dela e ir em direção a Veneza, porque ela conhece o juiz da causa. Então ela faz um arrumadinho com esse amigo juiz para que ela mude de identidade e vá fazer parte desse julgamento, responsável pelo julgamento do caso. Finalmente Bassanio volta para Veneza com o dinheiro, busca o doge, que é a pessoa responsável pelo cumprimento das leis e também estar presente no julgamento, para resolver o problema. Só que o Shylock, que é o judeu, ele não aceita, ele quer que seja cumprido o contrato. E ele faz todo o possível e recusa o dobro, o triplo do dinheiro. Ele quer que o contrato seja cumprido. Daí, durante o julgamento, o juiz manda uma carta dizendo que não vai poder comparecer, mas que vai mandar um substituto. Isso tudo combinado, né? E aí entra Nerissa com essa carta, também vestida de homem. E na sequência entra Pórcia, como também vestida de homem, travestida, e para fazer o julgamento. Então, se você quiser saber o final da história, acesse as descrições abaixo do vídeo. A obra é interessante para o leitor e deve ser muito mais interessante para quem assiste a esta peça. Eu notei algumas coisas extremamente importantes, não só no direito como para a vida, como essa informação do que é contido nas linhas e as informações que estão contidas na interpretação das linhas. Tal qual ocorre com o contrato, ocorre também com as obras clássicas da literatura. A gente vê nas obras clássicas uma história contada e uma história entendida atrás da história. Então, toda obra literária que faz muito sucesso, que é um clássico, ela possui, na verdade, duas histórias. Percebi também essa disputa religiosa, né, para saber qual é o caminho mais correto, qual é. Então, várias críticas são feitas, né? Então, uma das coisas que são faladas é que os cristãos poderiam ser superiores na sua fé, mas tinham escravos. Então, é como se fosse uma guerra onde cada lado, cristão e não cristão, possui pontos positivos e pontos negativos. E esses pontos negativos eles não são vistos por ambos os lados. São comparados apenas os pontos positivos. E vi também nessa obra um toque de compaixão, um apelo que se faz ao perdão, aquela sensação mais íntima de pensar no outro ou agir pelo outro. Então, essas são partes importantes, além da parte jurídica, que seria a presença do advogado, a mudança de identidade, o que é que está lido no contrato, o que existe nas entrelinhas do contrato, qual é a função da justiça, isso tudo tem nessa obra maravilhosa. É uma obra que é classificada como uma comédia, mas eu diria que é um grande clássico e que todo ser humano deveria ler essa obra. Enfim, espero que você tenha gostado. Sugira novas leituras para essa minha jornada dos 100 livros clássicos e até a próxima leitura.